We use the past simple to talk about actions that happened in the past. Então, usamos o passado, não é? O past simple, passado simples, para falarmos de ações que aconteceram no passado, em um determinado tempo. Olha o exemplo. Marcelo lived in Rome in 1999. Lived. O Marcelo viveu, morou em Roma em 1999. Kathy studied, estudou na Universidade de Arizona. O que esses dois verbos têm em comum? Olha, observem bem a terminação desses verbos. Ó. Terminação ED. Muito bem. Então, o que é um verbo regular? Um verbo regular é aquele que o passado e o particípio passado são feitos acrescentando-se ED ao verbo. Ok? Muito bem. No caso do verbo live, como ele já termina por E, basta acrescentar o D. Então, lived, viver, morar. Eu vivi, eu morei, I lived, em Bauru, em 1980, em 1980. Então, I lived, eu morei. You lived, você morou, você viveu. She lived, ela morou, ela viveu. Então, observem que, para todas as pessoas, não há alteração do verbo como em português. Eu morei, ela morou, eles moraram. Em inglês é tudo igual. I lived, she lived, they lived. Não há essa modificação no verbo. Quando o verbo terminar por Y, precedido de vogal, sem problema, você acrescenta ED ao verbo. No entanto, se esse verbo terminar por Y e esse Y for precedido de uma consoante, para se obter o passado desse verbo, você vai tirar aqui o Y e acrescentar IED. Então, o passado de study, tira o Y e acrescenta IED, studied. Quando o verbo terminar por uma consoante, precedido de uma vogal, precedido de uma consoante, e esse verbo for monossílabo, como por exemplo o verbo stop, stop, consoante, vogal, consoante. O passado é feito dessa forma. Você dobra a última letra e coloca o ED. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Presente com passado, usando o verbo live, nesse primeiro caso aqui, ó. Verbo viver, morar. Now, agora Marcelo lives in London. Então, now Marcelo lives in London. Agora ele mora em Londres. Observe que Marcelo é ele. No presente, vocês devem se lembrar que você acrescenta o S na terceira pessoa, he, she, it. Então, he lives. No passado, ó, Marcelo lived. Acrescenta-se ED ao verbo. Como ele já termina por E, é só colocar o D. Então, Marcelo lived in Rome. Ok? Kathy graduated at Arizona. Now she is studying. Agora ela está estudando na Universidade de Melbourne. Mas, e lá atrás? Lá atrás ela studied at the University of Arizona. Ela estudou na Universidade de Arizona. Time reference. Vocês se lembram na unidade anterior que nós já vimos o que é last e o que é ago, quando estudamos o passado do verbo to be. Last April, no abril passado, no último abril, no último terça-feira. Last winter, no último inverno, ou no inverno passado, ok? Na terça passada, na semana passada. E ago, atrás. A week ago, uma semana atrás. 2 years ago, 2 anos atrás. Enfim, lembre-se que last e ago, são time references que indicam ações que aconteceram no passado.
Aqui há alguns outros exemplos também que você pode dar uma olhada. Spelling rules. Spelling, exatamente aquilo que nós acabamos de ver, não é? Regra normal, acrescenta-se ed ao verbo. Se ele terminar por e, ó, você vai colocar só o d. Se ele terminar por y, precedido de consoante, tira o y e coloca ied. Se ele terminar por y precedido de vogal, normal, só coloca ed, não é? Se for um monossílabo terminado por consoante, vogal, consoante, dobra a última letra. Na afirmativa, vamos ver alguns exemplos. Afirmativa, temos sujeito mais verbo mais complemento. Então, por exemplo, ó, I presented my project last week. Eu apresentei meu projeto na semana passada. I studied a lot for the presentation. Eu estudei bastante para a apresentação. Sujeito, verbo no passado, a terminação ed, ok? E complemento. Na negativa, você vai colocar sujeito mais did mais not mais o verbo mais complemento. Esse did not é o didn't. Então, por exemplo, ó, I didn't present my project. Eu não apresentei o meu projeto. I didn't study. Eu não estudei. Agora, observe uma coisa importante, ó. Se eu tenho na afirmativa aqui, I presented. Eu apresentei o meu projeto. Para eu colocar isso na negativa, olha, I didn't. Observe agora que o verbo volta para o infinitivo. Ele volta para o infinitivo. Isso é muito importante, tá? Então coloca-se o didn't e o verbo volta para o infinitivo. Na interrogativa, nós vamos usar a partícula did antes do sujeito. E o verbo, importante aqui, ó, o verbo também volta para o infinitivo. Então aqui, ó, did you present your project last week, Sarah? Did you present? Você apresentou. Did you study for the presentation? Você estudou para a apresentação? Ó, did you study for the presentation? Did, sujeito, mais o verbo no infinitivo. Respostas curtas, short answers. Did you study for the presentation? Yes, I did. No, I didn't. Então, se eu perguntar para você, did you study for the presentation? Se você quer responder na afirmativa, yes, I did. No, I didn't. Did you go to São Paulo yesterday? Yes, I did. Ou, no, I didn't. Ok?